Olá, seja muito bem-vindo. Vamos dar mais início a um estudo da Palavra de Deus e hoje o tema é oração. Eu quero refletir com você, quero meditar na palavra oração. Oração para muitos é um poder especial, algo sobrenatural e realmente não deixa de ser. Mas eu acredito que a oração ela vai muito além. E para isso eu separei o texto de 1 Timóteo, primeira epístola de Timóteo, capítulo 2. Eu quero falar aqui sobre o que significa a palavra oração. Eu quero também compreender com você qual é o efeito, o que é a oração realmente, do que se trata a oração. Às vezes é difícil, né? A gente compreender isso e para que serve a oração. E por fim eu quero falar de alguns tipos de oração. Também muito comum a gente ter essa percepção diferente um dos outros. Então vamos lá, vamos começar com o texto aqui. Vou ler com você 1 Timóteo, primeira epístola, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Se você tem sua Bíblia, é importante, depois que você estiver vendo esse vídeo ou durante, você pegar a sua Bíblia, marcar, colocar aqui no comentário se você teve alguma dúvida. Por mais que a gente tente ser didático no vídeo, às vezes falta alguma coisa, esquecemos algum comentário e você nos ajuda muito a buscarmos o conhecimento da palavra de Deus, tá? A sua participação é muito bem-vinda. Se você precisar de oração, coloque aqui o nome da sua família, o nome de quem você quer orar. Inclusive, vamos falar hoje sobre intercessão também, que é um dos tipos de oração, que é quando a gente clama por alguém, tá bom? Então coloque no vídeo, aqui no comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso nos ajuda, o canal crescendo, mais pessoas são impactadas pela palavra de Deus. Bom, indo ao texto, 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 1, Paulo diz assim para Timóteo: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então é claro aqui que a igreja tem uma responsabilidade com a humanidade. A igreja não é fiadora da humanidade, mas a igreja deve orar por todos os homens. Todos os homens. Então mesmo aquele seu vizinho que lhe perturba, o colega de trabalho que lhe persegue, a gente deve orar por eles, deve clamar por eles. Muitas das vezes somos ensinados a pedir para que Deus faça isso, aquilo de mal com alguém que deixou a desejar conosco. Isso não é oração, isso chama-se feitiçaria. Jamais faça isso como um servo de Deus, tá bom? Então vamos começar aqui. Bom, já lendo o texto de Paulo, essa palavra oração, ela responde, eu gosto muito de pegar a palavra oração no latim, olha que interessante, que para mim é a melhor definição, a definição mais simples. Se você pegar a palavra na Bíblia, escrita na Bíblia, você vai entender. Você que segue o canal, você sabe disso, você conhece um pouco a palavra de Deus, já fez um curso de teologia, você sabe que a Bíblia ela tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Você sabe também que o Antigo Testamento foi todo escrito em hebraico, em algumas variações ali do hebraico, aramaico, por exemplo, que é um hebraico mais popular. E o Novo Testamento, você sabe que ele foi escrito em grego, salvo ali o livro de Mateus, que muitos doutrinadores entendem que ele foi escrito também em hebraico. Mas isso é uma questão que não remonta muito a gente aqui. O que é importante a gente falar sobre isso? Porque quando eu quero saber o que significa aquela palavra, no contexto que foi escrito, eu vou para o original. Então, se você começar pelo Antigo Testamento, que é quando iniciou-se esse termo, quando ele aparece pela primeira vez na palavra de Deus,
o termo oração no hebraico chama-se tefilá, que melhor traduzido para o português significa prece. Mas por que eu prefiro ir para o latim? Porque o termo em latim para oração é orari, que significa falar. E essa é a melhor interpretação que eu gosto, que serviu para mim compreender o que é oração. Oração, então, dentro do latim é falar. E falar com quem? Falar com Deus. Então, oração para mim, a melhor interpretação, a mais simples e a mais profunda é falar com Deus. Então, oração, sendo falar com Deus, você tem várias maneiras de fazê-lo. Pode ser da sua forma, a maneira mais simples. Existe a oração modelo, que nós chamamos na Bíblia, que é a oração do Pai Nosso, mas na Bíblia não tem só esse exemplo de oração. E o Pai Nosso, Jesus Cristo deixou claro que era exatamente isso, um modelo. A oração do Pai Nosso não é para você não é obrigado a fazer a oração. Tem muitos cristãos que oram o Pai Nosso antes de fazer a sua oração, ou oram o Pai Nosso depois, ou só oram o Pai Nosso. Não está errado, mas você não precisa ser obrigado a seguir isso. Tem muita gente que começa a caminhada no Evangelho e essa é a dúvida. Eu não sei orar porque acho que tem que ter uma fórmula especial. Ele fica ali ouvindo o cristão mais antigo, o líder religioso, orar para que ele então pegue ali, ele começa a repetir. Já viu aquelas pessoas que começam orando com uma forma que ele e o outro faz do mesmo jeito? Não precisa de nada disso. Orar é você falar com Deus. Claro que como você está falando com o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, deve fazê-lo com reverência, com respeito, com temor. Mas quanto mais simples for a sua oração, mais profunda ela será. Você vai se conectar muito mais com Deus. Então, o primeiro ponto é responder essa pergunta. O que é oração, afinal? Oração é quando o ser humano fala com Deus. Oração é se comunicar, é falar com Deus. Uma outra pergunta que eu coloquei aqui para a gente responder é: para que serve a oração? E muita gente interpreta a oração como um poder mágico, algo... E obviamente que a oração tem sim uma importância extraordinária no mundo espiritual. É uma ferramenta sobrenatural, é uma arma que o cristão tem, mas ela se torna uma arma pelo efeito. Mas a oração, ela na verdade, ela serve, essa foi a pergunta, para gerar um relacionamento com Deus. Porque é uma coisa óbvia, né? Quando você interpreta que oração é você falar com Deus, o fato de você se comunicar, a comunicação, ela gera relacionamento. E o efeito desse relacionamento é que gera impactos em nossa vida. Mas a oração, ela serve para isso, para criar, para gerar, para providenciar o seu relacionamento com Deus. Em Gênesis, já nos primeiros capítulos da Bíblia Sagrada, diz que Deus, na viração do dia, descia para falar com o ser humano. Então veja que, desde a época de Adão e Eva, Deus está procurando, buscando um relacionamento com o homem. Nós é que muitas das vezes a humanidade deixa Deus de lado, né? Não quer falar com Deus, evita. E por isso que quanto mais simples for a sua fala com o Senhor, mais você estará habituado. E aí, o que esse relacionamento gera? Vou te dar um exemplo. A gente tem a visão de Deus como um pai, porque essa é a visão para nós interpretarmos aqui na Terra. Olha, o que acontece com o filho? Ele muitas das vezes precisa da ajuda do seu pai, seja para uma ajuda financeira, um aconselhamento, enfim. Os pais, assim como as mães, têm um papel fundamental na vida do filho. Desde pequeno, estava vendo aqui se o microfone está funcionando, desde pequeno até a idade adulta, nossos pais são muitas das vezes o nosso esteio, né, a nossa coluna. E quando você fala assim, pai, me ajuda nisso aqui, se o seu pai tiver condições, eu não tenho dúvidas que ele o fará.
Não é isso? E aí eu lhe pergunto, quando você pede uma ajuda para ele e ele concede essa ajuda, aonde está a chave aqui? Aonde está o motivo pelo qual ele ajudou? A sua palavra, a forma que você falou, né? As palavras que você utilizou, ou foi o seu relacionamento com o seu pai? Porque se uma outra pessoa vier que não tem relacionamento algum, que seu pai não conheça, nunca viu, que não seja amigo dele, que não seja familiar dele, e utilizar as mesmas palavras que você como filho utiliza, e pedir, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui prático, dinheiro, um dinheiro emprestado. Se uma pessoa, um terceiro que seu pai não conhece, pedir com as mesmas palavras, imitando até a sua voz, mas o seu pai sabendo que não é você, e peça um dinheiro ao seu pai, ele vai conseguir? Obviamente que não, né? A resposta é essa. Então, não é a forma que você fala, não é a sua voz, não é as palavras que você utiliza. O que faz você alcançar essa graça, esse favor do seu pai é o seu relacionamento. Você é filho dele. Então, as palavras geram entre vocês intimidade, relacionamento, contato, comunicação. E é isso que faz o seu pai estar sempre pronto para te auxiliar. Assim também, claro, estou tentando trazer um exemplo prático para o que é espiritual, né? Então não se apegue tanto ao exemplo que nós demos aqui. Mas eu quis deixar claro para você que similar a isso é o que basicamente a oração faz. Ela te conecta a Deus. E aí, uma vez que você está conectado com o Senhor está pronto para lhe ouvir. O Senhor está se relacionando com você, está caminhando junto contigo. Ele está vendo as coisas que estão acontecendo à sua volta. É muito mais prático, é muito mais proveitoso o auxílio de Deus em seu favor quando você pedir a Ele, quando você clamar a Ele, quando você buscá-lo. É o que Jesus disse, né? Batei e abri-se-vos-á. Buscai e encontrareis. A chave não está em fazer algo. A chave não está na mágica aqui. Vou usar a palavra tal, vou levantar a mão. Faça o que você achar mais adequado. Mas fale com Deus, porque a importância aqui é o relacionamento. É isso que a oração faz. Nós invocamos Deus, nós chamamos Deus para perto de nós. E Deus estando próximo a gente, as demais coisas vão sendo acrescentadas em nossa vida. Terceiro e último ponto, para a gente falar de oração, então, muito cuidado, só voltando aqui ao ponto anterior, muito cuidado, porque existe um misticismo às vezes, que as pessoas se apegam a isso. Não, vou falar a palavra tal, vou entonar essa voz, vou botar o dedo, né, vou impor a Deus alguma coisa, e ele fica frustrado, porque não é assim. Se você está vendo o irmãozinho fazer isso do seu lado, e a coisa acontece, não é porque ele achou uma chave, uma palavra mágica para falar com Deus. É porque ele fala com Deus constantemente, e assim ele tem relacionamento, e Deus lhe ouve, tá? Agora, terceiro ponto, quais são os diferentes tipos de oração, para a gente fechar aqui o vídeo. Bom, vamos voltar para o texto então. É importante, porque há uma confusão muito grande nisso aqui. Vamos lá, o que Paulo diz aqui para Timóteo? Admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações. Essa é a primeira palavra que está aqui na minha tradução, tá, gente? Talvez na sua Bíblia esteja diferente, são várias traduções, por isso que a gente sempre faz esse exercício. Pega a palavra, vai para o original para entender o conceito dela, além de, claro, estudar o contexto da tradução para o português. Mas vamos lá. Deprecação. O que é deprecação? Se você for no dicionário português, vai dizer súplica. Então, a deprecação ela é um tipo de oração que é aquela oração que você está mais desesperado, que muita gente chama atualmente de clamor. Vamos clamar? Vamos fazer um clamor? Algumas pessoas utilizam até um termo que eu não gosto muito, que traz mais para um lado místico, e não é o caso aqui, que é, olha, vamos fazer uma oração forte. Eu não gosto muito desse termo e a gente pode falar dele num outro vídeo. Mas a questão é que tem momentos em nossa vida que você se encontra num estado de muita necessidade. Você está passando por uma provação, uma dificuldade. Tem coisas que você é pego desprevenido, uma situação urgente.
você recebeu uma notícia, você tem que tomar uma decisão naquela hora, ou você foi pego de surpresa. Imagine, você está caminhando e pela rua e vê uma movimentação diferente, está em risco de vida, está em risco de acontecer alguma coisa, ou você recebeu uma notícia muito grave naquele dia. Então, o que se costuma fazer aqui? Clamor. Uma oração na forma de clamor. E qual é a diferença? Porque na oração comum, na oração normal, mais natural, você está falando com Deus ali tranquilo, você está gerando um relacionamento, igual quando você vê o seu pai: oi pai, bom dia, boa tarde, boa noite, bênção. Tem pessoas que mais antigos utilizam-se, né? Bênção, como é que o senhor vai? Então, aquele assunto trivial com o seu pai, assim também deve ser com Deus, expondo, né, seus problemas, suas dificuldades, pedir a Deus uma direção, enfim. Mas quando você está numa situação muito difícil, você vai gritar, você vai chamar por ele. Tem pessoas que choram, né? Tem pessoas que poucas palavras saem, não sabe nem o que dizer, não tem nem forças, dependendo da dificuldade que ele está passando naquele momento, ele não consegue nem expressar com palavras. Então, é como se você chegasse para o seu pai, abraçasse o seu pai chorando, e o seu pai já entendeu que você está precisando de algo, já entendeu que você está passando por uma situação difícil. Então esse é o clamor. Muitas das vezes na igreja, no templo, na hora do culto, normalmente se fazem mais clamor do que oração. Sabia disso? Porque as pessoas levantam ali, o líder da igreja, a líder da igreja levanta o pessoal: vamos fazer uma oração, mas na verdade está fazendo um clamor. Olha, esse irmão aqui, essa pessoa veio aqui hoje na igreja e está passando por uma situação, vamos orar. Na verdade, ele está fazendo um clamor. É um pedido de socorro. No clamor, normalmente você precisa ou espera, às vezes nem precisa, mas espera uma resposta mais ágil, uma resposta urgente de Deus. Então, o clamor é isso. Toda hora Deus vai responder. Deus sempre responde na hora certa, aquilo que eu falei. Às vezes nós acreditamos que a resposta tem que vir agora e Deus acha que não. Porque, e aí que é interessante, até o silêncio é uma resposta de Deus. Até não responder já é uma resposta. Deus trabalha às vezes no silêncio também. Compreenda isso, você não vai ficar frustrado. Por isso que existe a fé. Olha como é que é interessante, são várias ferramentas. A oração se complementa com a fé, porque a oração é o quê? É eu ter esse relacionamento e olha como é que é uma troca. A oração gera a fé e a fé fortalece a oração. Como assim? Se eu tenho relacionamento com Deus, eu passo a conhecer a Deus. Eu passo a compreender um pouco melhor o Senhor. Eu passo, né, a conviver com esse Deus poderoso. Isso gera fé. O que é fé? É confiança, esperança, é certeza. Então, se eu conheço você, eu sei o que você faz, eu sei a sua forma de agir. Assim é Deus. A gente vai conhecendo Deus, então a gente vai tendo confiança, porque Deus nunca falha com a gente. Então, essa é a fé. Isso vai gerando fé. Então, a oração, ela gera fé. E a fé, ela fortalece a oração, porque muitas das vezes Deus ele não vai responder de propósito, que a resposta de Deus não é que ele não vai responder, melhor dizendo, a resposta de Deus será o silêncio. Essa é a resposta de Deus. Tem momentos que Deus fala: eu não vou falar nada. Não tem? Tem vezes que você... E aí vamos voltar para esse exemplo do filho com o pai. Você viu o filho chegou para o pai e traz ali uma situação difícil. E o pai, às vezes, ele não quer dar uma dica para o filho, ele quer que o filho aprenda a resolver, ele quer que o filho tome uma decisão, ele confia no filho, ele já ensinou o filho. Estou dando um exemplo, tá? Não estou dizendo que quando Deus não fala com a gente, é isso. Mas já percebeu que tem momento que o pai fica ali em silêncio, só abraçando o filho, só ouvindo o filho. Então Deus também pode fazer isso. E ele já está respondendo a nossa oração. Então, nesse momento que Deus responde com silêncio a nossa oração, é preciso ter fé para acreditar que mesmo eu não ouvindo a voz de Deus naquele momento, e na hora do clamor isso é essencial, porque eu estou ansioso, eu estou desesperado, eu estou nervoso, eu estou com pressa, eu estou com urgência, mas a fé me controla, a fé me mantém acreditando, me mantém perseverante, me mantém em equilíbrio para confiar mesmo numa situação
muito adversa, eu consigo continuar confiando em Deus. Então, é importante que você saiba disso. Cada ferramenta espiritual, cada arma espiritual, elas se complementam. Uma não é melhor do que a outra. Segundo tipo de oração, Paulo diz aqui, olha, que se façam deprecações, orações, nós já falamos, oração é conversar com Deus, é uma das formas, né, de falar com Deus, que é a oração simples, é a oração tradicional, é falar com Deus, é aquela oração cotidiana. Por isso que eu digo, tem pessoas que vivem só de clamor. Ele está numa emergência, ele faz o clamor dele, ele ora a Deus ali desesperado. Mas a palavra nos ensina que existe um momento do clamor, sim, da urgência, Deus sabe, ele vai te ouvir, mas o Senhor espera que você fale com ele, faça oração, ou seja, você tem um altar de oração na sua vida. Você fale com o Senhor dia após dia. Você cria uma rotina, o hábito de falar com Deus. Deus não quer que você se dirija a Ele só na hora da agonia, da urgência, da emergência, tá? Então, vamos continuar. Terceiro, intercessão. Então, o terceiro tipo de oração é a intercessão, que nada mais é do que você interceder, você colocar um terceiro no seu relacionamento com Deus. Então, oração, você direto com Deus, falando com Deus. Clamor, você pedindo a Deus com urgência. Intercessão é você apresentar a causa, a situação de outrem para Deus. Você apresentar um terceiro ao Senhor. Seus filhos, seus parentes, familiares, seus amigos, pessoas que lhe pedem oração, um irmão da igreja, uma pessoa do trabalho, enfim, seja quem for. E é importante que a Igreja de Cristo, sempre falamos isso aqui, a gente combate o materialismo que tem destruído a igreja, porque o materialismo ele traz uma visão egoísta. Tenho falado muito isso nos vídeos, e isso aqui é mais um exemplo. Por que que Deus arbitrou à igreja a responsabilidade de ser um intercessor? Olha, se Deus conhece o mundo todo e o relacionamento de Deus é individual, ou seja, Deus se relaciona com cada ser humano, por que que eu tenho responsabilidade de trazer a Deus fatos de terceira? Porque Deus sempre quis isso, que a igreja não tivesse esse olhar egoísta, a igreja fosse altruísta. A igreja está aqui para representar o Senhor, para apresentar o Senhor para todos os povos, raças, tribos e nações. E isso se dá de várias formas. O primeiro, indo por todo mundo e pregando o evangelho, mas também aqui tem um outro exemplo do ID de Jesus, que é fazendo intercessão. Você orando e clamando pela causa de alguém. Isso te torna altruísta, isso gera em você empatia, né? Você sentir a dor da pessoa, você tentar se colocar no lugar do outro. Então, isso é interessante. A igreja precisa deixar um pouquinho de olhar só para os seus problemas e passar também a clamar por outros, tá? Não quer dizer que você não possa, você não deva clamar por você. Claro que deve. Na oração cabe tudo, mas não seja egoísta, não faça só por você. E, por fim, para encerrarmos, ações de graças por todos os homens. Uma coisa que jamais deve faltar em nossa oração, seja o tipo que for, é ações de graça, que são nada mais, nada menos do que agradecimentos. Seja grato. E não é para ser grato só naquele momento que está tudo dando certo, não. Seja grato porque se você está aqui ainda no mundo, nessa terra, você já é um presente de Deus, você já recebeu um favor de Deus. Então a gente tem que ser grato a Deus por tudo. Quando a gente só foca no problema, a gente mostra para Deus que somos simplesmente crianças mimadas, né? Onde você tem tudo, mas se faltar um negocinho, você está reclamando. Já viu aquelas criancinhas, quando muito pequenas, são mimadas? A mãe deu tudo ali, mora numa boa casa, tem tudo que quer, mas se a mãe ou o pai negar alguma coisa, negar um brinquedo, um presente, não fazer uma vontade, mesmo aquela criança tendo tudo, ela vai chorar, vai fazer birra, vai fazer pirraça. Então, quando o cristão não está acostumado a agradecer, ele mostra para Deus essa imaturidade, esse descompromisso com
o reino de Deus. Então seja grato sempre, agradeça por tudo. Sempre, todos os dias agradeça. Porque mesmo que você não veja motivos para agradecer, lá no fundo tem, com certeza absoluta. Ao nós acordarmos e ao dormirmos, sempre temos motivos para agradecer. Então ficamos por aqui, uma palhinha sobre oração. E só para fechar aqui, não existem só esses 4 tipos de oração. Tá? Nós falamos sobre oração, falar com Deus, intercessão, clamor, que é a deprecação, e falamos sobre ações de graças. Tá? Mas tem muitos outros tipos, e aqui eu não vou me alongar mais. Mas coloque aqui nos comentários se você tem alguma dúvida. A gente retorna, faz um segundo vídeo. Vamos caminhando, porque oração é importantíssimo no Evangelho. Futuramente vamos voltar ao tema de novo, tá? Então não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe esse canal com alguém que precise ouvir a palavra de Deus, e que Deus te abençoe sempre.